Hoje vamos analisar um caso aterrorizante que vai te deixar impactado. Então assista a este vídeo até o final. No coração da América, uma pequena cidade se tornou o cenário de uma tragédia inimaginável. Uma mulher desapareceu sem deixar rastros, deixando para trás uma série de perguntas sem resposta que logo levariam a revelações horríveis. As evidências apontavam para um local remoto, onde o que foi encontrado entre as cinzas e os destroços pintava um quadro terrível demais para ser compreendido. O exame forense revelou sinais de violência tão assustadores que os investigadores tiveram dificuldade para juntar todas as peças do horror que havia ocorrido. À medida que a investigação avançava, questões sobre abuso sexual ou brutalidade continuavam a assombrar o caso. Isso foi mais do que apenas um assassinato. Foi um crime que marcaria para sempre a comunidade. Queridos espectadores, temos as melhores histórias de crimes aqui no nosso canal. Para não perder nenhuma, inscrevam-se e, por favor, deixem um like no vídeo. Teresa Halbach nasceu em 22 de março de 1980, em Calcaúna, Wisconsin, EUA. Teresa sempre sonhou em abrir seu próprio estúdio, um lugar onde pudesse expressar plenamente sua visão artística. Depois de economizar o suficiente para começar, ela decidiu dar o salto e iniciar seu negócio. Infelizmente, as coisas não correram tão bem quanto ela esperava. A renda proveniente de seu trabalho como fotógrafa era instável, e ela lutava para cobrir suas despesas. Eventualmente, Teresa tomou a difícil decisão de voltar a morar com os pais para economizar dinheiro. No entanto, ela nunca abandonou seu sonho, usando esse período desafiador como motivação para trabalhar ainda mais. Durante esse tempo, Teresa assumiu vários trabalhos para manter seu negócio de fotografia ativo. Ela começou a fotografar carros usados para revistas, um trabalho que exigia viagens frequentes. Para apoiar seu trabalho, comprou um carro usado. Embora o trabalho não fosse glamuroso, Teresa o encarava com profissionalismo e orgulho, acreditando que seria um passo importante para algo maior. Um de seus trabalhos recorrentes envolvia fotografar veículos em um vasto ferro velho em Gibson, Wisconsin. O negócio, de propriedade da família Avery, abrigava cerca de 4.000 carros usados espalhados por centenas de acres. A propriedade também contava com várias construções, incluindo uma garagem, um celeiro e um trailer onde Stephen Avery, um dos proprietários, vivia. Os irmãos de Stephen, que também tinham passados problemáticos, ajudavam a administrar o ferro velho. A família Avery era bem conhecida na região, com até a estrada que levava à propriedade levando seu nome. A história de Stephen Avery era tão complexa quanto controversa. Desde os 18 anos, Stephen teve frequentes conflitos com a lei. Ele esteve envolvido em vários incidentes, incluindo furtos e atos de crueldade contra animais. Um episódio particularmente horrível envolveu jogar gasolina em um gato e atear fogo nele. Um crime que chocou profundamente a comunidade. Por isso, cumpriu uma curta pena de prisão, mas seu comportamento criminoso se intensificou com o tempo. Em janeiro de 1985, Stephen Avery se viu no centro de um confronto angustiante quando agrediu uma policial. Durante a briga, ele empunhou uma arma, ameaçando sua vida. A situação escalou a tal ponto que Stephen só decidiu recuar ao notar a presença da filha pequena da policial no banco de trás do carro. Essa grave ofensa levou Stephen a ser condenado a 6 anos de prisão. No entanto, seus problemas estavam longe de acabar. Enquanto aguardava o julgamento em liberdade sob fiança, Stephen foi implicado em outro crime grave. O brutal ataque contra Penny Bernstein, uma corredora de uma cidade próxima. Apesar de ter um álibi sólido apoiado por recibos e múltiplas testemunhas, Stephen foi condenado por tentativa de assassinato, estupro e prisão ilegal, principalmente com base no depoimento da vítima. A condenação de Stephen gerou grande controvérsia, pois muitas pessoas acreditavam firmemente em sua inocência. As provas forenses coletadas na cena do crime não correspondiam ao perfil de Stephen, mas as limitações tecnológicas dos anos 80 impediram uma análise aprofundada dessa inconsistência. A sentença de 32 anos foi um golpe devastador para Stephen, mas ele permaneceu firme em sua declaração de inocência. Ao longo dos anos seguintes, entrou com inúmeros recursos, todos sistematicamente negados,
aprofundando o sentimento de injustiça em torno de seu caso. Em 1996, surgiu uma luz de esperança quando uma organização dedicada a exonerar pessoas condenadas injustamente se interessou pela situação de Steven. Com a expertise e o apoio deles, o caso foi reaberto. Avanços na tecnologia de DNA forneceram as ferramentas necessárias para descobrir a verdade. Esses progressos permitiram reavaliar as provas com um nível de precisão antes impossível, revelando discrepâncias críticas que haviam sido ignoradas na investigação inicial. O ponto de virada ocorreu quando o banco de dados policial identificou uma correspondência com Gregory Allen, um homem já cumprindo uma pena de 60 anos por agressão e estupro. Gregory Allen morava na mesma região que Steven Avery, e os dois tinham uma impressionante semelhança física, fator que contribuiu significativamente para a condenação injusta de Steven. Esse erro judicial, que resultou em 18 anos de prisão injusta para Steven, evidenciou falhas profundas no sistema jurídico, especialmente em relação à identificação por testemunhas oculares e à análise forense da época. Em 10 de setembro de 2003, o tribunal reconheceu oficialmente a inocência de Steven e o libertou da prisão. Nessa altura, os anos de encarceramento haviam alterado irreversivelmente sua vida. Sua esposa havia se divorciado dele, levando os filhos, deixando Steven para lidar com os destroços de uma vida destruída por um erro judicial. Após sua libertação, Steven entrou com um processo de $36 milhões contra o condado de Manitowoc, responsabilizando-o por sua prisão injusta. Esse processo gerou intenso debate, levantando questões cruciais sobre a responsabilidade das autoridades e os problemas sistêmicos que permitem que tais injustiças ocorram. Em meio ao turbilhão da vida de Steven Avery, Teresa Halbach surgiu como uma figura central na narrativa que se desenrolava. Teresa, uma fotógrafa compassiva e otimista de 25 anos, estava ciente da provação de Steven e dos erros que arruinaram sua vida. Sua relação profissional com Steven havia se consolidado ao longo de vários trabalhos fotográficos, muitas vezes envolvendo visitas ao ferro velho da família Avery. A crença de Teresa na justiça e sua confiança em Steven eram evidentes no vínculo que desenvolveram ao longo do tempo, demonstrando seu comprometimento com o trabalho e sua integridade como fotógrafa. Em 31 de outubro de 2005, o dia de Teresa estava meticulosamente planejado com uma série de compromissos. Morando em Hilbert, Wisconsin, ela saiu cedo de casa naquela manhã em seu Toyota RAV4 azul de 1999 para cumprir suas tarefas agendadas. Sua primeira parada foi perto do Lago Michigan, em Gibson, Wisconsin, a aproximadamente 50 quilômetros de sua casa. Lá, ela tinha a tarefa de fotografar uma minivan para Steven Avery, que pretendia vendê-la por meio da revista com a qual ela colaborava. Essa visita ao ferro velho da família Avery não era incomum para Teresa, já que seu trabalho frequentemente a levava ao vasto terreno repleto de veículos. Ela ainda tinha outros 2 compromissos marcados para aquele dia, o que mostrava sua agenda cheia e seu comprometimento com a profissão. No entanto, depois de deixar o ferro velho, Teresa desapareceu misteriosamente. Sua ausência tornou-se cada vez mais preocupante quando ela não voltou para casa como esperado. Em 3 de novembro de 2005, 3 dias após o desaparecimento de Teresa, sua mãe, Karen Halbach, ficou profundamente preocupada e entrou em contato com o departamento do xerife para registrar o desaparecimento. Karen descreveu o silêncio incomum da filha, observando que não era de seu feitio ficar tanto tempo sem dar notícias. Como uma jovem empreendedora que lutava para expandir seu negócio, Teresa era conhecida por sua dedicação e compromisso em manter contato regular com seus clientes. Seu desaparecimento súbito e inexplicável era totalmente fora de caráter e extremamente preocupante. Karen também entrou em contato com Steven Avery para perguntar sobre o paradeiro de sua filha. Steven afirmou não saber onde Teresa poderia estar. Sem respostas imediatas, Karen recorreu à polícia em busca de ajuda. A notícia do desaparecimento de Teresa se espalhou rapidamente, com transmissões na TV e panfletos distribuídos por toda a comunidade. Sua família trabalhou incansavelmente para divulgar informações sobre Teresa e seu carro, uma peça-chave que poderia levar à sua localização. Os detetives rapidamente determinaram que Teresa nunca chegou aos outros compromissos em 31 de outubro,
levantando suspeitas de que algo havia acontecido durante sua visita à propriedade dos Avery. A polícia decidiu investigar o ferro velho e, em 5 de novembro, os oficiais chegaram ao local. Earl Avery, um dos irmãos de Stephen, concedeu permissão para que eles revistassem a propriedade. A busca foi extensa, cobrindo dezenas de veículos no vasto terreno. Em uma área remota da propriedade, os policiais descobriram um Toyota RAV4 azul escondido sob galhos e destroços. O carro, trancado e sem placas, parecia ter sido deliberadamente ocultado. Após a inspeção, as autoridades confirmaram que o veículo pertencia a Teresa Halbach. A descoberta marcou um ponto de virada no caso. O Toyota foi apreendido e enviado a um laboratório forense para análise. A investigação, então, se voltou para o trailer de Stephen Avery. No quarto de Stephen, a polícia descobriu um rifle semiautomático calibre .22 montado na parede, juntamente com um dispositivo de carregamento de pólvora. Buscas adicionais na garagem resultaram na descoberta de 11 cápsulas deflagradas que correspondiam ao rifle. No terceiro dia de busca, os investigadores encontraram a chave do carro de Teresa dentro do trailer de Stephen. Uma descoberta que levantou questões sobre como ela havia sido ignorada nas buscas anteriores. As provas contra Stephen continuavam a se acumular. As descobertas implicavam Stephen Avery no desaparecimento de Teresa, desencadeando uma investigação complexa e controversa que cativaria a nação. As circunstâncias em torno das provas no caso de assassinato de Teresa Halbach geraram ceticismo e controvérsia generalizados. Críticos acharam suspeito que a chave do carro de Teresa tenha sido descoberta apenas após várias buscas na casa de Stephen Avery, e questionaram por que evidências cruciais surgiram aparentemente junto com a forte presença policial. Essas preocupações alimentaram alegações de possível má conduta e sugeriram a possibilidade de adulteração de provas. O caso rapidamente evoluiu de uma investigação trágica para um debate público divisivo, chamando a atenção para questões mais amplas de justiça, corrupção e confiabilidade do sistema jurídico. Para a família de Teresa Halbach, a investigação trouxe uma mistura angustiante de emoções. A descoberta de seu veículo e itens pessoais ofereceu esperança de resolução, mas também aprofundou o medo de revelar a verdade horrível. Enquanto as autoridades se concentravam no ferro velho de Avery, os Halbach e a comunidade aguardavam ansiosamente respostas sobre o que havia acontecido no dia do Halloween, um evento comum que se transformara em pesadelo. Em 8 de novembro de 2005, ocorreu um avanço quando as placas do carro de Teresa foram encontradas em uma pilha de sucata no ferro velho dos Avery. As placas estavam severamente amassadas, como se alguém as tivesse danificado deliberadamente para evitar identificação. Os investigadores especularam que o autor pretendia se livrar das placas permanentemente, mas não conseguiu fazê-lo antes de serem encontradas. Essa descoberta por si só levantou novas suspeitas, mas não foi o achado mais chocante do dia. Perto dali, um tambor de metal revelou roupas queimadas semelhantes às que Teresa usava quando foi vista pela última vez. Misturados aos restos carbonizados estavam fragmentos de uma câmera, um telefone celular e outros pertences pessoais, bem como uma pá parcialmente derretida. O conteúdo do tambor indicava uma tentativa calculada de destruir provas. Em outra parte da propriedade, equipes forenses fizeram uma descoberta sombria: fragmentos de ossos e dentes nos restos de uma grande fogueira. Especialistas confirmaram que os restos pertenciam a uma mulher entre 25 e 30 anos de idade, compatível com a idade de Teresa. A análise forense sugeriu que seu corpo havia sido mutilado e incinerado, possivelmente para eliminar qualquer vestígio dela. A investigação implicou ainda mais Stephen Avery quando peritos encontraram vestígios de seu DNA no Toyota RAV4 de Teresa. Fios de cabelo, suor, partículas de pele e sangue compatíveis com Stephen foram identificados em todo o veículo. O sangue de Teresa também foi encontrado especialmente no porta-malas, sugerindo que ela havia sido transportada após sofrer ferimentos fatais. Esse acúmulo de evidências levou as autoridades a reclassificar o desaparecimento de Teresa como homicídio e levou ao interrogatório formal de Stephen Avery. Durante o interrogatório, Avery negou envolvimento na morte de Teresa.
Ele admitiu que ela havia visitado seu ferro velho em 31 de outubro de 2005, por volta das 14 horas, para um compromisso agendado de fotografar um veículo que ele pretendia vender. Avery afirmou que Teresa saiu pouco depois de concluir seu trabalho, levando $40 em dinheiro e deixando uma amostra da revista. Ele declarou não saber do paradeiro dela depois disso, insistindo que nunca havia entrado no carro dela nem lhe causado qualquer dano. Apesar de suas alegações, as evidências físicas apontavam de forma contundente para o ferro velho como cenário de um crime violento. Em 9 de novembro, Steven Avery foi preso inicialmente por porte ilegal de armas de fogo. À medida que a investigação prosseguia, as autoridades se preparavam para acrescentar acusações mais graves. O caso ganhou a atenção da mídia nacional, impulsionado pelo processo de $36 milhões que Avery movia contra o condado de Manitowoc por uma condenação anterior injusta. Jornalistas lotaram o ferro velho, ansiosos para descobrir todos os detalhes do caso sensacional. Steven Avery aproveitou a oportunidade para se dirigir ao público, proclamando veementemente sua inocência. Ele alegou que a polícia o havia incriminado para desacreditar seu processo e garantir sua condenação. Avery argumentou que a descoberta de provas-chave, incluindo as placas amassadas e o DNA no carro de Teresa, era conveniente demais, acusando as autoridades de plantar evidências para fabricar um caso contra ele. Suas alegações encontraram eco em alguns que questionavam a integridade da investigação, especialmente considerando o histórico controverso entre Avery e o departamento do xerife do condado de Manitowoc. Em entrevistas, Steven não contestou que um crime terrível pudesse ter ocorrido em sua propriedade, mas argumentou que o ferro velho não era seguro. Ele explicou que qualquer pessoa com conhecimento do terreno poderia ter tido acesso, cometido um crime e usado o vasto espaço para se livrar de provas sem seu envolvimento. Seus irmãos reforçaram essas declarações, apontando que o extenso ferro velho era aberto demais para ser monitorado de forma consistente. Ainda assim, em 15 de novembro de 2005, Steven foi formalmente acusado de homicídio doloso em primeiro grau. Em sua audiência preliminar, o tribunal fixou sua fiança em $500 mil. A equipe de defesa de Steven, apoiada por ativistas e membros do público, argumentou que as acusações faziam parte de um esforço calculado para desacreditá-lo e sabotar seu processo. Eles apontaram a improbabilidade logística das alegações da acusação, enfatizando que obter o DNA de Steven sem seu conhecimento teria sido virtualmente impossível. A promotoria contra-argumentou detalhando as extensas provas forenses que ligavam Steven ao crime, pintando um quadro de violência deliberada e premeditada. O caso provocou um aumento da indignação pública. O Innocence Project, que anteriormente havia defendido a exoneração de Steven, foi inundado com ligações e mensagens de apoiadores que acreditavam que ele era novamente vítima de injustiça sistêmica. Para Steven Avery, o acúmulo de provas e o escrutínio público o pintavam como um assassino calculista ou como um homem falsamente acusado, preso em um sistema implacável. Para a família de Teresa Halbach, a busca por justiça foi ofuscada pelo sensacionalismo do caso, deixando-os de luto diante de um circo midiático cada vez maior. Muitos viam Steven como um símbolo da corrupção na aplicação da lei e defendiam sua libertação. Enquanto isso, os detetives continuavam determinados a descobrir toda a verdade por trás da morte de Teresa. Apesar da abundância de provas, os investigadores lutavam para reconstruir a sequência exata dos acontecimentos. Perguntas sobre como e por que o crime ocorreu permaneciam. Para preencher as lacunas, os detetives recorreram à família, amigos e conhecidos de Steven. Uma das principais testemunhas foi seu sobrinho de 17 anos, Brendan Dassey, cuja participação no caso acrescentaria outra camada de complexidade e controvérsia. Brendan era um adolescente quieto e reservado que morava nas proximidades com a mãe. Quando os detetives o abordaram, disseram estar buscando esclarecimentos sobre os eventos no Ferro Velho no dia do desaparecimento de Teresa. Inicialmente, Brendan negou saber qualquer coisa sobre o crime. No entanto, após horas de interrogatório sem advogado ou presença dos pais, as declarações de Brendan começaram a mudar constantemente. Os detetives alegaram que Brendan forneceu detalhes não importantes que ligavam ele e Steven ao assassinato de Teresa,
mas que eram inconsistentes e levantavam suspeitas de falsidade. Em 27 de fevereiro de 2006, Brandon foi chamado novamente para interrogatório, porque os investigadores sentiram que ele estava escondendo muita coisa. Desta vez, ele confessou ter participado do estupro e assassinato de Teresa junto com seu tio. De acordo com sua confissão, ele voltou para casa por volta das 15h45 no dia 31 de outubro. Brandon morava perto do trailer do tio e, ao verificar a caixa de correio, encontrou uma carta para ele. Quando se aproximou do trailer para entregar o envelope, ouviu de dentro a voz de uma mulher pedindo ajuda. Havia um barril de metal queimando ao lado do trailer. Brandon notou que o celular e a câmera haviam derretido no fogo. Tudo isso estava coberto com roupas femininas, que estavam quase completamente queimadas. Brandon esperou muito tempo até que seu tio atendesse. Finalmente, Stephen abriu a porta. O homem o convidou para a cozinha e se ofereceu para usar Teresa. No quarto, ele viu uma mulher nua. Stephen disse que já havia estuprado a mulher. Ela pediu a Brandon que convencesse seu tio a deixá-la ir. Mas Brandon usou Teresa. Depois disso, eles assistiram TV por cerca de 10 a 15 minutos. O tio elogiou Brandon. Em seguida, discutiram o assassinato e como se livrar do corpo. Tendo concordado com um plano de ação, os agressores sacaram facas. Stephen esfaqueou a vítima com uma faca e disse a Brandon para fazer o mesmo. Em seguida, cortaram vários fios de cabelo da falecida. O homem explicou que queria ter certeza de que Teresa estava realmente morta, embora fosse óbvio. Depois de se certificarem de sua morte, eles moveram o corpo do porta-malas do carro de Teresa para a garagem. Lá, Stephen atirou nela cerca de 10 vezes. Stephen e Brandon então carregaram o corpo sem vida de Teresa para o fogo que agora devastava a propriedade. Para atiçar as chamas e garantir a destruição completa, eles adicionaram vários pneus, criando uma fumaça preta e acre que ocultaria o crime. Quando o fogo atingiu o auge, os assassinos moveram o carro de Teresa, camuflando-o com galhos e destroços. Eles então começaram a destruir as evidências na garagem, esfregando manchas de sangue com gasolina e diluente. Stephen mais tarde removeu as placas de Teresa e pegou as chaves dela. Stephen e Brandon moveram os restos mortais após o incêndio para outro local sob o manto da escuridão. Brandon, desorientado e inseguro dos detalhes, mais tarde alegou que não conseguia se lembrar exatamente de onde. Apesar dessa incerteza, as autoridades finalmente descobriram o túmulo de Teresa em um aterro sanitário. Quando os parentes de Brandon foram interrogados, eles expressaram ceticismo quanto à veracidade de sua história. Eles o descreveram como tendo atrasos significativos no desenvolvimento e baixo QI, exigindo orientação constante e tendo dificuldade para agir de forma independente. Eles disseram que Brandon tinha o hábito de inventar histórias absurdas, que ele frequentemente fazia passar por fatos. A família duvidava de sua capacidade de cometer os crimes que descrevia ou de participar deles na medida em que alegava. A descrença era agravada pela tendência bem documentada de Brandon a exagerar ou inventar situações, levando-os a descartar sua confissão como mais uma invenção de sua imaginação. No entanto, evidências físicas descobertas durante a investigação corroboraram detalhes importantes da história de Brandon, lançando dúvidas sobre sua completa ficção. Os restos carbonizados, os pertences de Teresa e o exame forense da cena do crime condizem assustadoramente bem com seu relato, pintando um quadro sombrio de crime, manipulação e justiça. No entanto, a carta de Brandon e sua posterior retratação da confissão foram recebidas com ceticismo pelas autoridades, já que muitas de suas declarações iniciais coincidiam com as evidências físicas. Os processos judiciais contra ambos prosseguiram. O julgamento de Brandon foi marcado para abril de 2007, com a possibilidade de prisão perpétua mais 72 anos adicionais, se condenado. O julgamento de Steven Avery foi marcado para 5 de fevereiro de 2007. Ele enfrentava múltiplas acusações, incluindo homicídio doloso em primeiro grau, agressão sexual, sequestro, prisão ilegal, mutilação de um cadáver e posse ilegal de armas de fogo. Uma condenação em todas as acusações garantiria prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional.
O caso da acusação baseava-se fortemente nas provas forenses e no depoimento inicial de Brandon, mesmo após ele tê-lo retratado. A análise forense dos restos da vítima foi o ponto central do julgamento. Os ossos e dentes recuperados do local da queima estavam em péssimas condições, fragmentados e carbonizados. Especialistas forenses identificaram vários ferimentos por arma de fogo nos fragmentos do crânio de Teresa, mas não foi possível determinar de forma conclusiva se esses ferimentos ocorreram antes ou depois da morte. Além disso, evidências coletadas da garagem na propriedade de Steven Avery apoiavam as declarações originais de Brandon. Uma bala contendo o DNA de Teresa, vestígios de seu sangue, restos queimados de seu telefone e câmera e suas chaves de carro foram todos descobertos durante a investigação. No entanto, a defesa apresentou uma narrativa alternativa. Alegaram que Steven Avery havia sido incriminado por autoridades policiais que buscavam evitar o pagamento de 36 milhões de dólares resultantes de sua condenação injusta em um caso anterior de estupro. A defesa destacou provas suspeitas, incluindo o desaparecimento de um frasco com o sangue de Steven da sala de provas de seu caso anterior, sugerindo que poderia ter sido usado para plantar manchas de sangue incriminatórias na cena do crime. Essa teoria buscava lançar dúvidas sobre a integridade da investigação, retratando-a como uma conspiração calculada contra Steven. O julgamento de Brandon começou em 16 de abril de 2007, com o jovem de 17 anos enfrentando 3 acusações principais: homicídio doloso em primeiro grau, mutilação de um cadáver e agressão sexual em primeiro grau com circunstâncias agravantes. Sua equipe de defesa argumentou que as limitações intelectuais e o baixo QI de Brandon o tornavam vulnerável à coerção policial. Eles sustentaram que sua confissão não era um relato verdadeiro dos eventos, mas sim uma narrativa moldada por perguntas sugestivas e pressão para se incriminar e incriminar seu tio. Apesar da retratação de sua confissão inicial, a acusação apresentou um caso convincente. Gravações em vídeo de seus interrogatórios e confissões foram mostradas ao júri, incluindo imagens em que ele descrevia sua participação no ataque e assassinato de Teresa. Em um trecho particularmente condenatório, Brandon afirmou que sua motivação para participar vinha da curiosidade sobre sexo e que mais tarde se arrependeu de não ter impedido seu tio. Esse vídeo, combinado com as provas físicas e a aparente falta de motivo de Brandon para inventar a história, reforçou o argumento da acusação. A defesa trabalhou arduamente para desacreditar a confissão, chamando a atenção para a ausência de DNA, cabelo ou sangue de Teresa nas roupas de Brandon. Eles argumentaram que a falta de provas físicas ligando Brandon diretamente ao crime indicava que sua confissão não era confiável. No entanto, a acusação contra-argumentou apontando que manchas de solvente nas roupas de Brandon sugeriam que ele havia participado da limpeza de evidências na garagem. O solvente, observaram, é conhecido por destruir vestígios biológicos como sangue, o que explicava a ausência de material incriminatório nas roupas de Brandon. A irmã de Brandon, Kayla, foi chamada para depor. Durante entrevistas anteriores à polícia, ela afirmou que Brandon havia compartilhado detalhes específicos do assassinato de Teresa com ela. No entanto, no tribunal, Kayla retratou suas declarações, criando tensão no caso da acusação. Apesar disso, a promotoria manteve que a confissão inicial de Brandon era verdadeira. Detetives testemunharam que o objetivo durante os interrogatórios de Brandon era expô-lo em qualquer mentira e não manipulá-lo para obter uma falsa confissão. Eles insistiram que a confissão foi voluntária e corroborada por provas, apesar das alegações de coerção da defesa. Acrescentando outra camada de complexidade, a defesa apresentou testemunhas especialistas que destacaram as deficiências cognitivas de Brandon, enfatizando que suas limitações intelectuais o tornavam mais propenso a concordar com figuras de autoridade ou inventar histórias para agradá-las. Eles argumentaram que o desejo de Brandon de agradar os detetives pode tê-lo levado a confessar eventos que ele não compreendia totalmente ou nos quais não havia participado. Os julgamentos de Steven Avery e Brendan Dassey tornaram-se um ponto central de escrutínio público e jurídico, gerando debate sobre práticas policiais, a confiabilidade de confissões e o potencial de corrupção sistêmica. O caso de Brandon, em particular, ressaltou os desafios enfrentados por réus com deficiência intelectual ao navegar pelo sistema de justiça criminal.
As gravações em vídeo, os depoimentos conflitantes e a suspeita de uma possível armação por parte das autoridades transformaram o caso em um dos mais polêmicos e polarizadores da memória recente. Essas gravações, combinadas com as provas físicas encontradas na propriedade de Steven Avery, forneceram uma narrativa condenatória que sustentou o caso da acusação. Brandon, no entanto, mais tarde retratou sua confissão depois de ser preso, aparentemente percebendo a gravidade da situação que enfrentava. A equipe de defesa de Brandon acreditava que seu testemunho poderia influenciar o júri e permitiu que ele comparecesse ao tribunal. A defesa alegou que Brandon inicialmente via os interrogatórios como um jogo e não compreendia as sérias implicações de suas palavras. O próprio Brandon admitiu que não conseguia explicar por que inventou certas partes de sua confissão, sugerindo que alguns detalhes foram retirados de livros que havia lido. No entanto, a acusação apontou que elementos-chave de sua história coincidiam de forma marcante com provas forenses encontradas na cena do crime, enfraquecendo as alegações de invenção feitas pela defesa. Em 26 de abril de 2007, o júri deliberou por 4 horas e meia antes de chegar a um veredicto. Brandon foi considerado culpado de todas as acusações, incluindo homicídio intencional em primeiro grau, mutilação de cadáver e agressão sexual. Quando o veredicto foi anunciado, a mãe de Brandon deixou o tribunal visivelmente abalada. Quando repórteres a abordaram, ela se recusou a comentar, mas depois gritou de seu veículo que acreditava que a família de Teresa Halbach havia conspirado com a polícia para forjar uma acusação. Enquanto isso, Steven Avery aguardava a sentença em uma cadeia do condado, preso um andar abaixo da cela de seu sobrinho Brendan Dassey. Ele teria dito temer seu tio e falava abertamente sobre suas dificuldades com ansiedade, depressão e insônia como resultado do caso. Antes um leitor ávido, Brandon afirmou que já não conseguia mais se concentrar para ler um livro. Em 2 de agosto de 2007, Brandon retornou ao tribunal para a nova sentença. O juiz determinou que ele seria elegível para liberdade condicional, mas apenas após cumprir 41 anos de sua pena de prisão perpétua. Durante os argumentos finais, os promotores sustentaram que Brandon havia escolhido conscientemente participar de atos malignos. Argumentaram que ele entendia a diferença entre certo e errado, mas decidiu se unir ao ataque e assassinato de Teresa Halbach por um sentimento distorcido de curiosidade. A família de Teresa também se dirigiu ao tribunal, expressando sua raiva e tristeza. Eles acusaram Brandon de não ter tentado intervir ou convencer seu tio a poupar a vida de Teresa, um ato que acreditavam que ele era capaz de fazer, mas optou por não tentar. Pouco tempo depois, em uma reviravolta dramática, um juiz federal anulou a condenação de Brandon, declarando que sua confissão havia sido obtida sob coação. O juiz citou preocupações com as técnicas usadas pelos investigadores durante os interrogatórios de Brandon, considerando suas limitações intelectuais. No entanto, em junho de 2017, o gabinete do promotor recorreu dessa decisão e, 8 meses depois, um painel de 7 juízes de apelação votou por 4-3 para restabelecer a condenação original de Brandon. Eles concluíram que a polícia havia agido de forma adequada durante os interrogatórios e que a confissão era válida. Steven Avery e Brendan Dassey continuam a entrar com recursos, sustentando firmemente sua inocência. O peso do encarceramento sobre Brandon tem sido severo. Ele falou abertamente sobre seus medos de ser alvo de outros detentos e suas lutas contra a depressão. Em uma admissão comovente, descreveu que chora todas as noites até dormir, esmagado pelo desespero e pelo peso de sua situação. Enquanto isso, Steven Avery resolveu seu processo de $36 milhões contra o condado de Manitowoc por sua condenação anterior injusta, recebendo um pagamento de $400 mil. No entanto, o caráter de Steven permanece um assunto de controvérsia. Sua ex-noiva, Jody Stachowski, veio a público descrevê-lo como um homem violento e controlador que havia ameaçado sua vida. Ela alegou que a prisão injusta de Steven por um crime anterior alimentou sua raiva contra as mulheres e um desejo de vingança. Cartas escritas por Steven da prisão teriam contido ameaças adicionais contra ela e sua família. A análise do material do caso de Steven Avery levou cerca de 20 horas. Em 18 de março de 2007,
O júri considerou Steven culpado de assassinato intencional e posse ilegal de arma de fogo. Todos os argumentos do advogado foram considerados pouco convincentes. O réu foi condenado à prisão perpétua sem direito à liberdade condicional. O caso de Steven Avery e Brendan Dassey continua a dividir a opinião pública. Enquanto muitos acreditam que as provas esmagadoras apontam para sua culpa, outros continuam convencidos de que eles foram vítimas de um sistema corrupto determinado a incriminá-los. As narrativas conflitantes, os métodos questionáveis usados durante os interrogatórios de Brendan e o contexto mais amplo da condenação injusta anterior de Steven têm alimentado debates contínuos sobre justiça e responsabilidade.